Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Graças a Deus, pelo que eu já entendi, vocês aqui parece que concordam comigo que a igreja é arrebatada antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação, né? Mas a gente vai falar bastante coisa e hoje... Obrigado, viu, queridão? E hoje eu vou começar com vocês fazendo uma espécie de introdução geral, tá? Primeira coisa que eu quero dizer, a palavra escatologia, ela pode ser um pouco assustadora para alguns, porque é uma palavra que não é muito comum, né? Escatologia, de onde vem isso, o que significa? A palavra é formada por 2 vocábulos gregos. Muitos termos técnicos da academia, do pessoal que estuda, né, dos eruditos, teólogos, muitos termos técnicos são formados a partir da língua grega, às vezes até de línguas mortas também, como o latim. A escatologia é uma palavra que vem de 2 termos gregos, e essa palavra ela não se restringe ao meio cristão ou religioso. Existe uma disciplina científica no mundo, existe um curso de nível superior que se chama escatologia, ou talvez se chame coprologia, que é uma expressão sinônima a ela, que significa ou que trata sobre as fezes. É o estudo das fezes, tá? Se você, porventura, se deparar com algum colega do mundo que não é crente e ele disser para você que sabe o que é escatologia e ele disser que é isso, não se assuste, é verdade. Existe também essa disciplina científica no meio secular que usa a mesma palavra, mas é um significado totalmente diferente. Já no meio teológico, cristão, religioso, a palavra é usada unicamente para se falar sobre o tempo do fim. É a doutrina das últimas coisas, é o estudo das profecias, o que a Bíblia tem a dizer a respeito do final dos tempos. Aí tem muita coisa, né? Tem o arrebatamento, tem a tribulação, tem o anticristo, a criação dos novos céus e da nova terra, tem o milênio, que são os aspectos mais populares e conhecidos que envolvem esse conceito de escatologia universal. Mas tem aquela escatologia individual também, porque sabemos que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Aos homens está ordenado morrerem, vindo depois disto o juízo. Em 2 Coríntios capítulo 5, por exemplo, Paulo vai dizer que é necessário que compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que tivermos feito de bom ou de mal por meio do corpo. Então é uma escatologia individual. A Bíblia está cheia de elementos da escatologia individual, que é menos conhecida, não é menos importante, é menos conhecida e menos popular. Mas o fato é que a Bíblia está recheada, permeada de assuntos escatológicos que tratam sobre o tempo do fim. Então, primeira coisa, já de cara, não se assuste com o termo, com a palavra, tá? É apenas mais um termo técnico que trata sobre uma questão que os estudiosos gostam de se debruçar sobre ela. É mais ou menos como a palavra psicologia, metodologia, geologia. É um termo para falar sobre toda uma gama de conhecimento do saber humano, né? Inclusive a palavra psicologia também é formada por 2 vocábulos gregos. Psique, que é a palavra grega para a palavra alma em português, né? A gente às vezes confunde inclusive psique com noia, né? A gente pensa que psique é mente, mas psique não é mente. Psique é alma, noia é que é mente, de paranoia, metanoia. Então tem psicologia, logos ou logia é a palavra grega para estudo, conhecimento. Psicologia é o estudo da alma humana, assim como teologia é o estudo da pessoa de Deus, né? Ou seja, Theos, o nome do meu filho é Theo, que é justamente a palavra grega para Deus. Então, teologia ou teologia é a palavra que significa o estudo sobre Deus. Escatologia é o estudo sobre o fim, tá? Faz parte de toda disciplina, de todo discipulado cristão. Se você já passou por um discipulado, se você fez um seminário bíblico, sei lá, reconhecido pelo MEC ou não, pode ser um seminário informal, provavelmente você foi discipulado em 10 matérias básicas do cristianismo. Há 10 pontos básicos que todo cristão, quando é discipulado na escola bíblica dominical ou quando vai para um seminário, sempre ele vai ter que estudar sobre a pessoa de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre a formação da Bíblia, sobre os anjos, sobre o homem, sobre a própria salvação em si, inclusive
a palavra usada nos seminários para tratar da matéria da salvação é soteriologia, porque as palavras normalmente são formadas a partir dos termos gregos. E soteriologia, por causa da palavra grega para salvação, significa, por causa disso, né, a palavra fica soteriologia. Inclusive aqui quem nasce em Salvador é soteropolitano, por causa dessa palavra, né? A palavra grega para salvação. Então, os termos técnicos das disciplinas que nós estudamos são assim: teologia, cristologia, bibliologia, paracletologia, né? Sempre associada ao significado da palavra grega. Então, escatologia não seria diferente. É o estudo do fim, o estudo das profecias. A gente vai tratar sobre as últimas coisas, de uma forma geral. Agora, eu acho importante fazer essa introdução, porque tem muita gente que não entende a importância da escatologia no discipulado cristão. Não é uma coisa para velho convertido. Tem gente que pensa que é para crente que está na igreja há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Eu não tenho condição de entender. Eu acho que eu ainda estou muito verdinho para isso. Me converti faz pouco tempo. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu vou estudar depois. Você vai ver que isso não é verdade, tá? É uma disciplina importante, é um conhecimento básico que todo cristão tem que ter. Para falar a verdade, na vida de uma forma geral, tudo que a gente faz é com base no nosso conhecimento a respeito do futuro. Toda decisão que a gente toma. Pare para pensar. Você que já casou, quando você pensava em casar, você pensava numa pessoa que fosse compatível com os seus sonhos, os seus propósitos, o que você almejava do seu futuro. Você que porventura esteja fazendo aí um curso superior, quando você foi fazer o vestibular, por que você entrou nesse curso? Por que essa disciplina? Porque você pensa sobre o seu futuro. Por que as pessoas fazem especializações, alguns cursos? Por que elas trabalham, fazem, trabalham com aposentadoria, pensando na sua aposentadoria, num pezinho de meia, previdência social, previdência privada? Porque ela está pensando no seu futuro. Todas as decisões que nós tomamos, até uma viagem. Se nós, por exemplo, vamos sair daqui de Feira para Salvador, e eu vou levar uma caixa de bens preciosos e delicados, eu vou pensar no trajeto que eu vou percorrer. Eu tenho que antever se tem buraco, se tem muita curva. Essa caixa tem que ficar no lugar dentro do carro que ela não chacoalhe muito, que não mexa para lá, não mexa para cá, que não bata. Então, eu me organizo, eu tomo minhas decisões hoje com base no que vai acontecer depois. Se você pegar hoje um dispositivo eletrônico, todo mundo tem um dispositivo eletrônico, né, que tem aplicativos. Você pega um aplicativo de planejamento de rota, Waze, mapa do Google, qualquer um desses. Você pega e você quer colocar no aplicativo uma rota para chegar num determinado destino, a primeira coisa que ele pergunta é exatamente isso: para onde você vai? Qual é o destino? Você quer chegar aonde? Aí você coloca o destino e ele traça a rota de onde você está até chegar lá. Por quê? Porque é sempre assim, na vida de uma forma geral, de forma prática. O nosso futuro, onde a gente quer chegar, o que vai acontecer com a gente amanhã determina o que eu decido hoje, o que eu escolho hoje, o que eu vivo hoje, para que eu possa chegar lá. Da mesma forma, a razão de se estudar a escatologia. Porque a gente poderia dizer que só existem praticamente 2 destinos eternos estabelecidos pelo homem, por Deus, para o homem. Só existem 2 destinos eternos estabelecidos por Deus para o homem. O destino eterno em comunhão com Deus e a danação eterna no lago de fogo que arde com enxofre. Então, para a gente chegar num ou no outro lugar, a gente tem que decidir sobre a vida que a gente vai viver, né? A rota que a gente vai traçar ou nos leva para um lugar ou nos leva para outro. Isto também é escatologia. Para você ter uma ideia, um dos versículos mais populares que falam sobre a constituição do gênero humano, que é 1 Tessalonicenses 5:23, é um versículo escatológico. Lá Paulo diz assim: e o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando que o ser humano é constituído por 3 partes: espírito, alma e corpo, né? Por isso que ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo, e logo em seguida ele diz o que é tudo. É espírito, alma e corpo. Não tem mais nada além disso. Existem outros termos para as mesmas partes, mas não são outras partes. Não é uma 4ª parte, uma 5ª parte, né? Mesmo que a psicologia insista em dizer, é o ego, é o id, é isso, é aquilo. Ou se você na Bíblia encontrar outras expressões como mente, entendimento, homem exterior, carne e por aí vai. São apenas expressões diferentes que se referem a uma das 3 partes conhecidas. O homem
todo, o gênero humano, de uma forma geral, é constituído por 3 partes distintas, ainda que interdependentes. 1 Tessalonicenses 5:23, no meu ponto de vista, é o versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano. A gente não vai falar sobre isso, não tem como a gente perder tanto tempo aqui falando sobre o assunto, mas eu quero que você observe que mesmo este versículo, que no meu ponto de vista é o mais importante sobre a constituição do gênero humano, é um versículo escatológico. Porque Paulo diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. Ele diz logo em seguida o que é tudo, né, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus em relação a este conceito de santificação total. Aí ele diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo escatológico e fala sobre responsabilidade, fala sobre prestação de conta. Vocês compreendem? Então, não tem como a gente pensar, a escatologia não é importante. Só por esse versículo, você já observa que tem que ser muito importante. Porque a minha prestação de contas ao Senhor Jesus, da constituição completa do meu ser, espírito, alma e corpo, vai acontecer quando ele vier. Então, por causa desta futura prestação de contas, eu observo a forma que eu vivo, as escolhas que eu faço, o tipo de vida que eu vivo. Como é que eu vou dizer que a escatologia, tratar sobre o tempo do fim, a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, seja no seu sentido universal ou individual, como é que eu vou dizer que isso não é importante, gente? Vocês estão me ouvindo? Além disso, se fôssemos falar de porcentagem de textos bíblicos que falam sobre escatologia, você vai ficar um pouco assustado, porque há muito texto bíblico tratando apenas sobre o tema. De 37% a 40% de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é só sobre escatologia. Eu disse de 37% a 40%. 50% seria a metade, né? 50% é metade da Bíblia. Ou seja, está bem pertinho ali da metade. A escatologia é o assunto que engloba quase toda a metade da Bíblia. O resto é para os outros assuntos. Mas 40% é só sobre escatologia. Falando em termos de Novo Testamento, Mateus e Apocalipse, só tem três livros no Novo Testamento que não falam da volta de Jesus. Ouviu isso? Eu estou mostrando para vocês assim a porcentagem, né, o percentual de texto que a Bíblia tem sobre questões escatológicas. No Novo Testamento, apenas 3 livros não falam, todos os outros falam sobre a volta de Jesus. Quais são os 3 textos, os 3 livros que não falam sobre a volta de Jesus no Novo Testamento? Filemão, 2 João e 3 João. Para quem lembra, são livros fininhos, de um capítulo só, muito pequenininhos, né? Filemão, 2 João e 3 João. Que provavelmente por causa do tamanho de cada carta, é que não deu tempo de entrar no assunto que parece ser o mais importante do Novo Testamento, uma vez que é o assunto do qual todos os livros do Novo Testamento falam, menos esses 3. Então, não vem com esse negócio de dizer, isso não é importante, eu lá sei o que é que vai acontecer amanhã, eu quero estar vivo hoje, vou me preocupar com isso aí não me interessa, o que tiver de ser, será? Não pense assim. Por quê? Porque se a Bíblia tem uma abundância de textos deste assunto, não pense que é um assunto que não tem importância. Tem a sua relevância. Quantos compreendem? Por exemplo, Paulo, ele foi um vaso escolhido por Deus, né, a dedo. A gente vai falar sobre Paulo aqui, para você ver a importância dele, inclusive na área escatológica. Paulo, ele escreveu várias epístolas. Eu sei que hoje em dia, nós, na modernidade, fazemos muito uso do sistema do ensino à distância, né? Do sistema EAD. Mas me parece que quem inventou isso foi Paulo. Porque Paulo, ele tinha o costume de enviar cartas, que seriam os fascículos, ou módulos, né? Para as regiões onde ele tinha passado. Ele passava presencialmente, ensinava a Bíblia e depois, para tirar dúvidas ou para confirmar questões, ele voltava e ministrava mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.